esse discurso de bandido bom e bandido morto, tal, é muito fácil pegar. E você tem pessoas que têm um espírito justiceiro, sabe? De indignação, de falar, pô, bandido, bicho, cadê? Vamos pegar as pessoas que lincham e etc. E o Frota, ele vem de um setor, não como artista, mas de um setor como lutador, essa turma das artes marciais, no Rio de Janeiro, sabe? Os pit boys, aqueles caras. Eu falo isso com respeito, não estou... Né? Enfim, mas essa turma foi cooptada pelo discurso do Bolsonaro. Foi. Entende? E o Frota, sendo uma pessoa pública, artista, etc., o que aconteceu? Apostaram nele. E aí, bicho, falou, cara, você quer ser deputado, candidato a deputado, vamos lá e tal. E aí ele me falou isso, que chegou uma hora que ele não tinha mais como sair. Ele estava num... E aí ele estava no furacão, né? E ele é um furacão, então ele é o jeito Frota dele, né? Ele entrou com tudo, e aí é eleito, né, com milhares de votos aí, enfim, eu não lembro quanto, mas foi uma votação foda também. Bom, e ele rompe com o Bolsonaro logo cedo, né? Acho que no segundo mês, fevereiro ou março, ele rompe e vira inimigo, né, do Bolsonaro, e aí também com o jeito Frota. Frota teve 155 mil votos. 155 mil, né? Isso. E aí ele sai atirando no Bolsonaro, que eu falei, o jeito Frota, né, indo para cima e tal, e faz várias denúncias e etc. E aí, quando ele que me chamou para conversar, quando ele me chamou para conversar, eu fiquei pensando nisso, eu falei, e aí eu fiz essa conversa com ele, e eu fui para a conversa com esse entendimento, entendeu? O Frota é um cara... Ele está aí, foi eleito vereador lá em Cotia, né? E você vê as postagens dele, é isso, o cara brigando lá pela cidadania, sabe? Brigando pelos menos favorecidos e tal. É o jeitão dele. Né? E também o jeitão dele espetaculoso, né? Que é um artista, um cara de 2 metros de altura, forte e tal. O cara foi galã, né? Enfim. Sim. Então, eu naquela época, né, eu dizia, cara, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque não é possível. Eu estou vendo gente do campo da esquerda que não está empenhado na derrota do Bolsonaro. Entende? Que o cara está fazendo cu doce para o Geraldo Alckmin, sabe? Hoje é fácil falar do Geraldo Alckmin, eu sei, mas na época era meio difícil. Mas isso, na verdade, mostrava, né, uma falta de uma análise de conjuntura apropriada de muita gente do risco que a gente vivia. Né? Peraí que eu passei a mão, que isso que aconteceu. Então, e aí, quando eu assumo lá o Conversa Sem Curva na TVT, uma das conversas que eu tive com eles, com a nova diretoria, né, que a nova direção da TV, que eles queriam, né, também... A TVT ficou, durante muito tempo, nessa temática da perspectiva do trabalhador, da vida do trabalhador, que eu acho fundamental, evidentemente, mas que eles estavam querendo abrir isso, né? A programação, o público, furar bolhas, tal. E aí, um dos primeiros entrevistados que eu levei foi o Frota, né? Que aí o Frota traz um arsenal, porque foi bem na semana que tinham uma conversa que ele era X9 do Alexandre de Moraes, né? Que ele que estava, naquela época, dando informação e tal. Né? Então, foi bem bacana, né? Porque a gente precisa, na verdade, ter uma análise, sabe? Essa é a minha avaliação evidente, né? Que a gente precisa conversar, né? O que o Lula disse e é muito exato, né? Muito certeiro, né? Que é a hora da gente conversar com os diferentes para a gente enfrentar os antagônicos. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente conversar com as pessoas, porque a gente está perdendo a discussão na rua. Tá. A gente está perdendo. Agora surgiu um novo movimento, né, que é esse empreendedorismo, ficar rico,
Carrão. Que já existe há um tempo, né? A gente não cuidou também, né? Exatamente, sabe? Aquilo que eu estava falando no início, Pedro, de a gente não fazer uma discussão política, passa pela ditadura militar, pelo período, né, da ditadura militar e etc., mas também pelos outros períodos, entende? A gente veio os anos 80, já no período da redemocratização, depois dos anos 90, né, uma draga danada, aí assume uma política, né, de social-democracia liberal, com Fernando Henrique, e a gente precisa fazer essa discussão, falar, cara, tudo isso é enxugar gelo, não podemos reduzir a só isso, enxugar gelo. Não, não é só enxugar gelo, mas a gente pode enxugar gelo e fazer também o dever de casa, que é fazer política, é discutir, né? Hoje, você pega o cara fala assim, não, mas eu quero me fuder, cara. E daí? Entendeu? Eu quero me fuder, eu quero dirigir moto, eu sou empreendedor. Enfiaram isso na cabeça do cara. Entendeu? Não é que ele um dia acordou e falou, eu quero ser empreendedor e vou comprar uma moto, vou começar a entregar e vou criar um negócio. Não, isso foi plantado na cabeça do cara. Né? Pela grande imprensa, pelos modelos, né, que a gente vê por aí. Né? O cara acha que o dono do Safra, hoje, a direção, os dois donos do Safra, os irmãos, que eles vendiam laranja no Farol, aqui na Paulista, e resolveram criar um banco. Então, assim, essa é uma discussão política que precisa ser feita e que a gente não fez e não faz. Então, uma correlação de força é muito importante nesse momento, porque a gente está perdendo a rua. Tudo bem que hoje a gente sabe mais ainda que tentaram roubar as eleições, né, de 22 de uma forma, né, bloqueando estrada e etc., dando dinheiro, bolsa, barará, né? Agora, a gente também deveria, né, se a gente conhecesse e respeitasse mais o nosso adversário, que é o fascismo, a gente entender que isso, para eles, é tranquilo fazer, que é óbvio que isso poderia acontecer. Né? Então, assim, a gente precisa fazer essa discussão e a gente precisa montar uma correlação de força para isso. Né? Então, o Frota veio, né, nesse sentido, a TVT gostou, inclusive do papo, né? E eu tenho tentado, porque tem uma outra questão que também faz parte dessa disputa política, Pedro, que é o seguinte: tudo é política. E as pessoas não sabem que tudo é política. A gente tem muita gente que fala o seguinte: o cara, você fala, você é a favor da saúde pública de qualidade para todo mundo? Sou. Transporte público? Sou. Educação pública? Sou. E você, que aspecto? Não, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Como assim? Essas ideias são todas de esquerda. Né? Então, assim, as pessoas ficam, né, falando, não, na verdade, o cara ele não quer ser confundido com petista, entendeu? Ou com comunista, porque o cara ele nem sabe o que é petista, ele sabe o que é comunista. E nessa de não ser confundido com petista, ele nutre também um preconceito geral, né? Que é o que acontece com o Lula, o preconceito que o Lula sofre, e inclusive hoje continua, né, de uma forma surpreendente, ou talvez nem tanto, a grande mídia continua com agora eu estava vendo aí uma discussão enorme pela demissão, por conta da demissão da Anísia Trindade, a ministra da Saúde. Né? E aí eu vi o povo da Globo News, alguns cortes de algumas jornalistas da Globo News dando piti. E isso, na verdade, o pano de fundo é o preconceito. Primeiro, não vou dizer aqui que o Lula seja um perfeito homem desconstruído de todas as características machistas do patriarcado, que todos nós homens sofremos isso. E nunca foi, né? E é evidente que pessoas mais velhas tenham mais esses traços ainda. Mas também não dá para falar que o Lula é um cara machista e que não está nem aí para essas coisas. O legado dele fala por si. Né? Se você olhar as políticas públicas, né, contra a violência de gênero, etc., que esse homem implementou, é inédito nesse país. Então, não estou dizendo que ele é um cara perfeito nessa perspectiva, até porque ninguém é. Agora, acusar o Lula de ser machista ou algo parecido, aí é de cair o... Né? Mas, enfim,
Então, o primeiro equívoco está aí. Na verdade, essa gente que tem preconceito sobre ele acaba esperando uma oportunidade. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.